Nós vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 4. Nós queremos ler o versículo 6 e o versículo 7. O título da nossa mensagem nessa noite é Deixe Deus guardar a sua alma. Deixa Deus guardar a sua alma. Nós vamos tratar um pouco sobre ansiedade. Então lemos aí a palavra do Senhor. Versículo 6, versículo 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes seja vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Vamos ainda orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque tu és um Deus de perto, como nos diz o versículo 5 desse mesmo texto: perto está o Senhor. E nós agradecemos a ti porque eu creio, nós cremos na tua presença em nossas vidas, não somente aqui neste lugar que é reservado para o culto ao Senhor, mas eu creio na tua presença em todo momento da minha vida. Eu sei que o Senhor está perto, eu sei que o Senhor está cuidando de cada um de nós com a tua mão poderosa e abençoadora, nos abençoando, nos fortalecendo. Nós louvamos, Senhor, ao teu nome e rogamos agora, Senhor, que ao refletir na tua palavra, que o teu Espírito Santo venha estar falando em nossos corações, venha estar ministrando, Senhor, esta palavra de edificação, de exortação, uma palavra que nos leva, Senhor, a confiarmos mais em Ti e na Tua palavra. Então, Senhor, desde agora eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor está perto, e todos aqueles que invocam o Teu nome e que o invocam em espírito e em verdade. Sonda, Senhor, os nossos corações nesta noite, e retira, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, e tudo aquilo que não te agrada, Senhor, e receba esse culto, Senhor, diante de Ti. É o que nós podemos oferecer, Senhor. É o louvor, é a adoração, é a gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, o nosso título, repetido novamente: Deixa Deus guardar o seu coração. Nesses dias tão difíceis que o mundo todo passa, vivendo esse momento da pandemia, e cada reportagem que nós ouvimos traz mais insegurança ainda para todo o povo, para todo mundo.
Eu sei que muitas vezes também alguns de nós que já somos cristãos, às vezes de tanto também nós ouvimos essas mensagens terríveis, tantas mortes, tantas mortes, tantas mortes, e às vezes leva-nos a preocupar-nos, tais como as outras pessoas, que não têm conhecimento e nem creem no poder de Deus. Esta palavra que o apóstolo está ministrando aqui aos filipenses é porque ele percebia que havia alguns ansiosos, e a ansiedade é um tipo do problema humano. São muitas pessoas que vivem e convivem com este problema. Então, algumas vezes essa ansiedade vem leve e você vai superando, mas há alguns momentos que ela fica de uma maneira incontrolável. Fazendo como que congelando a vida da pessoa de uma maneira que ele fica sem saber o que fazer diante de tal situação. Então, o que é a ansiedade? É um estado emocional marcado por inquietude, alarme ou medo, é acompanhado por um certo grau de hesitação no sistema nervoso. Isso está no dicionário de psicologia, isso que eu acabei de ler aqui para os irmãos. É isso que é a ansiedade. Ela abala o sistema emocional e traz uma inquietude. Jesus tratou deste assunto. É preciso falar disso. É preciso tratar disso na igreja. Jesus tratou disso. Paulo também trata disso aqui agora nesse texto. E nós também, dessa época, e principalmente nessa época, precisamos tratar deste assunto, para que nós apeguemos com o Senhor, deixando Deus cuidar do nosso coração, deixando Deus cuidar da nossa alma. Existem coisas em nós que nós não podemos modificar. Jesus fala que a nossa ansiedade não pode modificar nada na nossa estatura. Jesus ensinou isso. Então, quando nós começamos a compreender as Escrituras e verificar que existem coisas na nossa vida que nós não podemos fazer, que só Deus realmente pode fazer, isso nos leva para confiarmos mais no Senhor, deixando que o seu agir faça por nós. Não podemos tornar um fio de cabelo branco ou preto, conforme disse Jesus. Aí alguns podem dizer, não, mas é só usar uma tinta. Mas Jesus está falando no sentido natural de mudar as coisas. Nós não podemos fazer, quem tem os cabelos pretos, dá glória a Deus, quem tem os cabelos brancos também dá glória a Deus, porque Deus permitiu que você chegou até esse ponto. O ensino da palavra do Senhor é para que
seja qual for a situação da nossa vida, nós precisamos confiar na bondade e na misericórdia de Deus. O fato de estarmos vivos, meus amados, queridos irmãos, é por causa da misericórdia de Deus. Diz a palavra que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. E nós vivemos esse tempo agora. Não podemos dizer, como alguns dizem, que essa pandemia é o juízo de Deus. Ainda não é o juízo de Deus. Nós sabemos que Deus trata o mundo com juízo. Nós vimos o que aconteceu, ouvimos aqui hoje de manhã, Deus fazendo juízo com o povo antigo. Então ele mandou Noé fazer aquela arca, porque ele ia aplicar o seu juízo naquele povo incrédulo e rebelde, que não queria lhe obedecer. Então Deus tratou o povo com juízo. Aquilo ali foi juízo de Deus. Então, de tempo em tempo, Deus trata o povo com juízo, mas não é o caos agora, porque o juízo que Deus vai tratar com o povo já está marcado, porque nós estamos vivendo na época da graça. Então Deus abriu um parêntese na história, está deixando, e Deus não está aplicando o juízo. O que está acontecendo hoje é aquilo que Jesus disse, é o princípio de dores. É só o princípio de dores. Não é um tratamento, um juízo de Deus com o Brasil, com os Estados Unidos ou com o mundo inteiro. Ainda não é o juízo de Deus, porque o juízo de Deus já está marcado. Um dia todos nós vamos comparecer perante Ele, seremos julgados por eles. Alguns, os crentes fiéis para receber o galardão, e os infiéis para receber a punição. Aquele será o juízo de Deus, no dia em que todos nós, todo mundo, estiver diante do trono branco. Isso que acontece agora não é juízo de Deus, é apenas um princípio de dores. Jesus disse isso lá em Mateus 13, Mateus 24. Quando vocês virem essas coisas, isso é só o princípio: guerra, rumores de guerra, peste, fome, morte. Isso é só o princípio, não é o juízo ainda. Deus, antes de trazer esse juízo, que Ele trará com certeza, Ele vai dar muitas oportunidades para que algumas pessoas se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, tema a Deus e volte para Ele. Por isso que o apóstolo Pedro diz que Ele é longânimo, que 1000 anos para Ele é como um dia, e um dia para Ele é como 1000 anos, que o Senhor não retarda a sua vinda, não retarda o seu julgamento, o seu juízo final. Ele não retarda, apenas Ele está dando uma oportunidade para que algumas pessoas creiam nele. Os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus: Senhor, são pouco o que são salvos? Jesus respondeu para eles da seguinte maneira: esforçai-vos por entrarem na porta estreita. Então nos dá uma ideia de que não serão muitos salvos, serão poucos que serão salvos, com relação ao número da população que existe no mundo. São poucas pessoas que vão seguir a Jesus, são poucas pessoas que vão aceitar, são poucas pessoas que vão assumir a responsabilidade
de um discípulo de Jesus. São poucos discípulos que vão querer carregar a sua cruz e segui-lo até o fim. A porta é estreita e cada dia fica mais estreita, porque as igrejas e os homens estão querendo uma porta larga, onde pode todo mundo entrar e todas as coisas podem acontecer. Há poucos estão querendo responsabilidade, fidelidade com o Senhor, compromisso com a sua obra. Então, meus queridos irmãos, como está o seu coração no meio desse momento difícil? Seu coração está confiante no Senhor? Deixe Deus cuidar de cada situação da sua vida. Cada dia que vivemos é um dia. O dia de amanhã não nos pertence. Vamos viver o dia de hoje, calmos, serenos e tranquilos, sem ansiedade, sem a inquietude que mexe com o nosso emocional. Se o seu emocional está abalado por causa de todas as coisas que estão acontecendo, hora de você fazer a seguinte oração: Senhor, controle o meu emocional. Eu preciso que o Senhor atue nessa área da minha vida, porque o meu coração está abalado. Eu tenho certeza que o Senhor vai dizer para você: sei forte e corajoso, servo meu. Eu estou contigo, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Meus amados irmãos, essas promessas do Senhor são confiáveis e nós podemos confiar nelas. Então confie em Deus. Versículo 6: seja todos os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Seja todos os vossos pedidos conhecido diante de Deus. Se for isso que você está sentindo, pressionado pela mídia, pressionado pelo mundo, pressionado pela pandemia, se é essa aqui é a situação que você está vivendo, que seu coração está abalado, a sua fé está abalada, seja esse pedido, seja específico diante de Deus. Agora, se for uma outra situação também, qualquer outra situação, seja específico naquela situação. Fala: Senhor, a situação é essa, essa e essa. Se os seus negócios não vão bem, seja específico nessa área diante do Senhor. Se você não está indo bem no seu emprego, seja específico diante do Senhor. Diga ao Senhor, conta a Ele onde está a sua dor, o que está passando no seu coração. Perto está o Senhor, está no versículo 5 do capítulo 4 que nós lemos. Esse relacionamento com Deus, essa confiança que Ele espera de mim e de você, para que a ansiedade, a inquietude, forme dentro de nossa mente uma panela de pressão, e nós ficamos com os nossos miolos em tempo de explodir, com ansiedade, sem saber o que fazer, com medo. É hora de aplicarmos a palavra do Senhor, porque Ele está perto para te socorrer. 3 ênfases das palavras de Jesus que nós encontramos lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 26,
capítulo 6. Deixe-me ver. Demorando um pouco aqui para achar, mas eu vou achar. Os irmãos têm um pouquinho de paciência. Eu vou achar. (25) 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 3 ênfases que Jesus dá aqui nessa mensagem que ele deixou registrada aqui em Mateus 6, 25 e 26. Primeiro, ele diz que a vida é mais do que as coisas. A vida é mais do que as coisas. Não é interessante isso? Quando nós paramos para observar, o que adianta a pessoa ter todas as coisas que ela quer e não ter a vida? Para que serve? A vida é a coisa mais importante que nós temos. Por isso que cada amanhecer, cada dia que acordamos, nós devemos dar graças ao Senhor pela vida. Porque se Ele tirar o ar que respiramos, não precisa de mais nada para que nós partimos dessa para melhor. Amém, irmãos? É importante nós termos essa consciência, que é só Ele tirar o fôlego. Pode estar bonzinho, sãozinho, perfeitinho, vacinadozinho, que vem a vacina aí, mas se Deus tirar o fôlego, já foi. Então essa ênfase que Jesus dá, a vida é mais do que as coisas. Tenha você pouco ou tenha você muito, tenha você escassez ou tenha fartura, o que é mais importante é a vida. A segunda ênfase que ele dá, o homem é mais do que o corpo. O homem é mais do que o corpo.
Você tem um corpo bonito, elegante, mas se a sua alma não vai bem, o seu corpo não vai ter muito sentido dele ser tão lindo, tão bonito. Porque Jesus está falando aqui da sua alma. A sua alma é muito preciosa para Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida, e perder a alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e depois, na eternidade, viver longe do Senhor? Então, o homem não é só o corpo. Se fosse só o corpo, poderíamos dizer, como o apóstolo Paulo disse: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, vamos viver a vida do jeito que dá para viver, vamos comer e beber, vamos fazer as farras que temos que fazer, porque morreu, findou. Mas não é isso. A vida continua. A nossa alma continua. O corpo vai para o túmulo, mas a nossa alma tem que prestar conta diante de Deus no dia daquele julgamento que virá para toda a humanidade. E a terceira ênfase que Jesus dá é essa: a ansiedade não altera o ritmo natural da vida. Essa é a outra ênfase que Jesus dá, a terceira. A ansiedade não altera o ritmo natural da vida. Ou quer dizer, a minha ansiedade não vai servir para nada. A minha ansiedade vai servir somente mesmo para me abalar e para me conduzir a decisões que não servem para me ajudar. Ou seja, a minha ansiedade não pode me ajudar em nada. Então Jesus dá essas três ênfases nesse texto. Calma, que Ele está cuidando em cada situação. Ele chama atenção para os lírios do campo. Ele chama atenção para os pássaros. Ele fala dos lírios que nem Salomão, que foi o homem mais rico daquela época, o homem mais sábio daquela época, nem ele se vestiu igual os lírios. Quem veste os lírios, que faz aquelas flores tão lindas, tão bonitas, é o próprio Deus. Então, a mensagem do Senhor nessa noite é chamando-nos, meus amados irmãos, para confiar nesse Deus que opera tudo em nossa vida, que nós podemos viver neste mundo, mover nesse mundo nele e através dele e confiado nele. O segundo ponto está no verso 6b. Em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e ore com o coração agradecido. Ore com o coração agradecido por aquilo que você já tem e peça a Deus o que você deseja. Em momento algum nós somos proibidos de pedir as coisas a Deus, mas sejamos então específicos
e pedimos exatamente aquilo que nós temos necessidade, e aquilo que nós temos que não é necessidade, agradeçamos a Deus por aquilo que nós já temos. Então a oração deve ser feita dessa maneira. Quando você ora assim, você está reafirmando, confirmando, dizendo para Deus que você confia nele e que você espera nele. Tá? No nosso texto complementar, no Salmo 55, versículo 22. Se você quiser conferir, você pode conferir. Terceiro lugar, experimente as providências de Deus para a sua vida. Nós lemos o versículo 6 e o versículo 7. O versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Olha a providência de Deus para a vida do cristão. A paz de Deus que ninguém consegue entender. Quando ele diz ninguém, que Jesus deu, prometeu e deu aos seus discípulos. No Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele diz: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Talvez nesse momento você pode até passar essa mensagem para alguém que esteja do teu lado atribulado, porque ele pode olhar para você e ver a tranquilidade que você tem, e pode não entender. Por que você não está desesperado? Por que todo mundo está desesperado e você está tranquilo, calmo? É porque ele não entende a paz que você tem, mesmo no meio das tribulações, da dificuldade, da pandemia, etc. Porque essa paz que ninguém consegue entender. Deus guardará o seu coração e a sua mente. A paz de Jesus Cristo, ela excede a todo entendimento, a todo conhecimento, que o mundo não compreende, mas os discípulos de Jesus compreendem. Sabe, meus amados irmãos, porque o crente sabe o Deus que ele tem. O Deus que ele tem é o Deus Todo-Poderoso. E para irmos para a nossa conclusão, quero que você leia comigo, abre aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículos 38, 39. Romanos 8, 38 e 39. Será possível lermos juntos? Não sei se está na tela, aqui não dá para ver. Se não, mas eu sei que está com a sua Bíblia aí ou no celular. Você pode ler comigo esse texto. Diz assim, eu vou ler sozinho e depois leamos junto. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente,
nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos agora, estão todos preparados para declarar essa palavra do Senhor? Não importa a situação que nós, como igreja do Senhor, estamos enfrentando aqui nessa terra, porque nada disso vai nos mover, vai roubar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Leamos então juntos. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, como lidar com a situação? É deixar Deus cuidar da nossa alma. É deixar Deus cuidar do nosso coração. Na carta, a primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 5, versículo 7, ele nos ensina: entregue a Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E olha, meus amados irmãos, que a igreja primitiva, ela tinha como se diz, ela tinha tudo para estar ansiosa, porque vivia uma perseguição terrível. Então, eles tinham tudo para ter ansiedade, eles tinham tudo para, às vezes, até negar ao Senhor. Mas o apóstolo diz para eles: entrega a Deus toda a vossa ansiedade. Então, esse assunto é real, esse assunto existe. Por isso que Jesus tratou disso, Paulo também trata disso, e Pedro também trata disso com a igreja. O segredo de viver, o segredo de vencer, é confiar o nosso coração, a nossa alma, nas mãos de Deus. É confiar nele, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, por esse tempo, pela maneira, Senhor, que Tu falas ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo esteja calando esta palavra em cada coração, em cada mente, e que dentro de nós possamos estar Te glorificando neste momento pelo Teu cuidado conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de cada um daqueles que confiam inteiramente no Senhor. Por isso nós louvamos ao Senhor e Te damos graças neste momento, no nome santo de Jesus. Amém.